Amém. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor a todos. Vamos se assentar em nome de Jesus. Irmãos, a mensagem que Deus nos deu hoje é uma mensagem que eu daria para fazer um seminário de 3 dias e talvez não daria para falar tudo em 3 dias o que a gente tem para falar. Mas eu vou tentar resumir em 1 hora, que é a nossa mensagem aqui de 1 hora, para que a gente possa entender. E o título da mensagem hoje é O Princípio da Autoridade Espiritual. O princípio da autoridade espiritual. Deus, ele rege o mundo através da autoridade dele. E ele delega essa autoridade às pessoas. Abra lá em Romanos 13, versículo 1. Vamos entender através da palavra do Senhor. Romanos 13, versículo 1. O que é uma autoridade? Não é uma autorização, né? Autoridade não é uma autorização. É a própria força de Deus que foi dada a uma pessoa antes da criação do mundo. Antes de Deus criar o mundo, Ele já tinha me colocado como autoridade. Não tinha como. Agora tem aqueles que negam ser aquilo que Deus quer. É outro. Mas Deus escolheu antes da criação do mundo. Depois eu vou mostrar isso. A mim como autoridade nessa igreja. Assim como os outros pastores em cada sua igreja. E toda a autoridade foi dada, não é uma autorização. A autoridade tem todo o poder, a representatividade de Deus aqui na terra. O Senhor nos deu, o Senhor falou, eu dou todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra para Jesus. E Jesus delegou essa autoridade a nós, aqueles que estão. Olha, vocês podem usar o meu nome e fazer as mesmas obras que eu faço. E obras maiores vocês irão fazer. Eu autorizo vocês. Eu lhe dou essa autoridade. Então, a autoridade é algo muito, muito poderoso. E é o princípio de todas as coisas na nossa vida. Hoje eu vou falar da autoridade espiritual. Porém, a autoridade aqui no mundo é a mesma coisa. O mundo é regido por autoridades, presidentes, governantes, delegado, policial. Em casa também tem uma outra autoridade, que são os pais, né? Que são os sacerdotes e assim por diante. Mas presta atenção aqui. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Então, esse poder chamado autoridade vem de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. É Ele que escolhe. Estou falando da autoridade espiritual. Amém? Eu não queria ser autoridade. Não queria ser pastor. Mas Deus provou para mim que eu era autoridade. E se Ele não tivesse comigo, nós não estaríamos aqui. Aqui não veio do nada. Nós não abrimos a igreja por vontade humana. Muito pelo contrário. Eu estava estabelecido em outro ministério. Tinha o meu ganho. Não tinha problema nenhum. Agora é outras coisas. Agora a autoridade tem mais responsabilidade. Porque havia autoridade acima de mim que era responsável por tudo. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Vamos lá. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. A rebelião, irmãos, contra uma autoridade, a punição vem rápido. Rapidinho, alguém vai pagar o preço. Eu visito a maldade dos pais nos filhos, pode vir filho, neto. A rebelião contra uma autoridade, nós vamos ver isso na Bíblia, é quase instantâneo. A única
O pecado que você pode cometer pode demorar até 10 anos, 8 anos para manifestar até outra geração. Mas a rebelião é instantânea. Pode ter certeza disso. Vamos lá. Pois os governantes não devem ser temidos. Não precisa ter medo. A não ser pelos que praticam o mal. Só aqueles que estão no erro. Aqueles que estão no rolo, eles têm que temer, porque sabe que está errado. Por exemplo, eu estou andando com o meu carro a 130 por hora na Washington Luiz. Vê o carro da polícia lá. O que acontece? Medo. Medo quer dizer o quê? Porque todo aquele que se rebela contra uma autoridade é punido. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo, da autoridade? Pratique o bem. Obedeça. Se obedecer, você não precisa ter medo de ninguém. Ninguém pode te destruir. Ninguém pode acabar com você se você estiver na obediência. Por quê? Porque aí entra Deus. Deus está no comando. Aí você tem a proteção de Deus. Por quê? Porque Ele não aceita autoritarismo. É que tem gente que é rebelde, acha que tudo é autoritarismo. Quer ver? Pratique o bem e ela o quê? Enaltecerá. Se você obedecer, você vai o quê? Crescer. Tem muitos aí que não crescem porque é rebelde. Mais um. Pois a autoridade, ele está falando de autoridade, pois a autoridade é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. Quer dizer, a condenação não vem sem motivo, tem que ter um motivo. A autoridade é serva de Deus e agente da justiça. Aprenda isso aqui, irmão. O que é um agente? Agente público. O que é um agente público? Uma pessoa que representa quem? O governo. Por exemplo, o policial é um agente público. O fiscal é um agente público. Todos aqueles que trabalham nos órgãos públicos, um juiz, agente público. Todos, prefeito, agente público. Cada um na sua o quê? Função. Então toda autoridade, ele é um agente da justiça. De quem? Estou falando espiritual. De Deus. Para quê? Punir. Um fiscal chega lá, o guarda está lá, você a 120, 140 por hora, lá era 110, ele pode te dar multa? Por quê? Ele é o quê? Um agente com autoridade. Então toda autoridade pode o quê, irmão? Punir. Eu posso punir. Eu posso falar, vai fazer isso, porque eu sou a autoridade aqui dentro da igreja. Posso punir, sim. Não vem com os mimizentos aí achando que não, que isso é autoritarismo. Não, eu posso. Eu sou um agente do reino de Deus aqui na terra. Se estiver fora da palavra, eu posso punir, posso expulsar, posso fazer o que eu quiser, porque eu sou autoridade ortogada por Deus, claro, tudo dentro da palavra. Paulo falou, pode mandar matar esse daí. Falou para o cara lá, porque ele era o quê? Autoridade. Eu não estou aí, mas eu já mandei entregar a carne para os capeta, para ver se salva a alma. Ele podia fazer isso porque ele é autoridade. Deus falou para ele fazer isso, e ele foi lá e fez. Quem pratica o quê? O mal, não é qualquer um. Mas eu estou fazendo certo. Quem disse que você está fazendo certo? Você está fazendo de acordo com a autoridade? Existe, como um vídeo que eu passei para os obreiros, o pastor aí, ele disse, existe obediência relativa. O que é obediência relativa? Eu obedeço, mas do meu jeito. Isso não é obediência, isso é desobediência. Eu falei, coloca 3 colheres de açúcar. Eu falei, 3 colheres de açúcar no café. Eu vou colocar 4, você é rebelde. Eu vou obedecer, mas para mim o certo é 4, então eu vou fazer do meu jeito. Você é rebelde. Isso não é obediência. A obediência é aquilo que manda fazer. Nem mais, nem menos. Isso é obediência. Deus nunca pediu para fazer mais do que está escrito.
mas também não quer que faça menos daquilo que está escrito. É o que foi falado, o que foi determinado. Ele disse, não é para multar a 109. Tem uma tolerância, acho que de 3%, vai dar 105, 104, 114, 100, por aí. Por hora é permitido ainda, o radar não te pega. Mas uma vez eu fui multado por causa de 1 quilômetro. Eu chorei lá, por causa de 1. Autoridade. Outra coisa, eu fui em São Paulo, estava eu, minha esposa, minha filha, e um amigo da minha filha foi junto com a gente viajar. E eu fui me hospedar no hotel, em São Paulo, e eu não levei a autorização do pai ou da mãe do amigo dela, menor. Cheguei lá para fazer o check-in. Olha, cadê a documentação dele? Porque ela é filha, né? Eu não trouxe. Tinha o documento dele, tudo. Aí, o que aconteceu? Aconteceu que falou, preciso de autorização. Aí liguei para o pai, liguei para a mãe fez autorização, colocou o meu nome, colocou o endereço dele, colocou o meu endereço, colocou o meu CPF, colocou a RG dela, tudo, todos os documentos e mandou. Falou, não pode. Por quê? Tem que estar registrado em cartório. Vamos embora, não tem jeito. Tentei argumentar, mas quem era a autoridade naquele momento? Quem que era a autoridade naquele momento? O recepcionista, que ganha talvez R$1.500, poderia ser o presidente do país ali naquele momento. Você sabe com quem você está falando? Problema teu. A regra aqui é essa. Foi-me dado essa autoridade e está escrito no que eles me mandaram fazer, que só pode entrar menor com autorização registrada em cartório. Ele é a maior autoridade naquele momento do universo. Ele é mais autoridade do que Donald Trump, pode ser quem for ali. Porque existem regras e ele é autoridade. A autoridade delegada àquele rapaz era a maior autoridade naquele momento. E ninguém poderia ir contra ele. Porque ele estava obedecendo o quê? A autoridade maior. Ninguém pode ir contra uma pessoa que está obedecendo a palavra de Deus, que foi outorgada. Por exemplo, aqui tem 3 autoridades que eu coloquei aqui. Que fui colocado por Deus, sou ungido, sou consagrado. Para você ser uma autoridade, você tem que ser ungido e consagrado espiritualmente. Minha esposa, autoridade, ungida e consagrada. Qual que é a posição dela? Ela está aqui, ó. Ela não é nem mais nem menos que eu. Ela está aqui do meu lado. Eu e ela é a mesma coisa. Abaixo de nós, só o pastor Luiz Fernando. Depois do pastor Luiz Fernando, vem a Thaís e o Rodrigo, só. Ungido e consagrado. O resto é colaboradores que a gente está em fase de teste. Não existe mais nenhuma pastora aqui. A única pastora que existe aqui é minha esposa. Está usurpando, está tirando. Porque para ser pastor tem que ser ungido e com... O dia que eu fui ungido, consagrado, minha esposa estava do lado. Amém? Isso é sério no mundo espiritual. Vocês vão ver agora. Vamos embora. Versículo 5. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades. Não apenas por causa da possibilidade de uma punição. Eu vou obedecer, senão vou ser punido. Não. Mas também por questão de o que, irmãos? Consciência. Mais 6. É por isso também que vocês pagam impostos. Eu acho engraçado, o pessoal paga IPVA. Por que você paga o IPVA? Porque você não é dono do teu carro. Não paga o IPVA que eu vou mostrar para você quem é o dono. Graças a Deus que o meu carro não paga mais IPVA. Você vê, é tão velho teu carro que nem o governo quer. Paga o imposto e ninguém fala nada. IPTU, mas vai falar de dízimo. Pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicado a esse trabalho. Mais dei a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra,
honra. Isso são palavras do Senhor para nós. Vamos lá. Vamos entender isso agora profundamente. Já disse que a autoridade não é uma autorização, né? Não é uma autoridade, não, ele tem autoridade. Um policial é como se o governador estivesse lá multando aquela pessoa. Lúcifer só se torna Satanás quando ele tenta usurpar a autoridade de Deus. Todos aqueles que tentam usurpar a autoridade de alguém vira Satanás. É demônio, automaticamente se torna um demônio, porque está tentando usurpar a autoridade que Deus delegou. Isso é demônio, a pessoa vira um demônio. Eu passei um vídeo para eles também, que nós vamos discutir daqui a pouco, a respeito da mentira, que o diabo usa mentira. Quem que é o pai da mentira? Quem que é o pai da mentira? Diabo. Ele é quem? Pai. Se ele é o pai, quem que é o filho do diabo? Mentira. Mas para ter filho tem que ter o quê? Uma? Não, irmãos. Uma mulher. Como que nasce um filho? Você consegue ter filho, irmão? Você precisou coabitar com a tua esposa para engravidar ela. Vai nascer o filho, sim ou não? Se você é o pai dessa criança, quem que é a mãe? Então, toda pessoa que mente precisa transar espiritualmente com o diabo para gerar uma mentira. E preste atenção. E todos que mentem precisam conhecer a verdade. A Bíblia diz quem é a verdade? Jesus. Então todas as vezes que você mente, você expulsa Jesus. Jesus, eu não quero você aqui. Eu quero transar com o diabo, porque eu quero gerar uma mentira. O pai, a gente já sabe. O filho é a mentira. E a mãe? Aquele que mente. Pode ser homem ou mulher. Então quando você mente, você acabou de transar com o diabo, espiritualmente falando. E gerou a mentira, é o fruto dessa coabitação. É um adultério. Por quê? Você dispensou Jesus, que é a verdade, para sair com o diabo. Isso é sério, irmãos. Porque a pessoa prefere, é isso que Lúcifer fez com Adão e Eva. Por isso que eles foram expulsos. Porque eles preferiram dar ouvido a Satanás, a Lúcifer, porque eles queriam o quê? A autoridade. Que nada! O dia que vocês comerem do fruto, vocês serão igual a Deus. Vocês terão autoridade. Vocês vão ser igual a Deus. Foi por isso que ele se torna Satanás. Porque ele tenta usurpar a autoridade de Deus. Então todos aqueles que tentam usurpar, mudar, né? Querer tirar a autoridade de alguém, ele falou isso, mas não vou obedecer. Ezequiel 28:11. Essa palavra do Senhor veio a mim. De quem a palavra? Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro. Está falando de Lúcifer. E diga, assim diz o soberano Senhor: você era modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, olha lá, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas enfeitavam, sardo, topázio, diamante, berlim, ônix, jaspe, seus engastes, guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Vamos lá. Você foi ungido como querubim, está falando de Lúcifer, guardião, pois para isso eu determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fumegantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que você achou maldade em você, iniquidade em algumas traduções. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu lancei em desgraça para longe do monte de Deus. E eu expulsei ao querubim guardião do meio das pedras fumegantes. Se você acredita no mundo espiritual, comece a acreditar na palavra de Deus. Irmãos, você quer viver a palavra de Deus? Vou ensinar uma coisa fácil para vocês. Quem assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Todo mundo aqui acho que assistiu, né? Quem não assistiu, quem não lembra, eu vou falar. Quem conhece a história da Alice no País das Maravilhas? Tudo isso, o que é?
A Narizinho, o Pedrinho e a Emília, o que eles faziam? Eles tinham o mundo da imaginação. Eles entravam no mundo, pirim, pim, pim, lembra? Aí eles apareciam no lugar e viviam as histórias que aconteceram. Vivia lá com Dom Pedro, vivia lá com sei que lá, não era assim? E eles conversavam com os personagens, combatiam, faziam coisa errada, a Emília aprontava, mas tudo bem. O que é nós hoje? A mesma coisa. Nós temos que entrar neste mundo, irmãos. Hoje você pode ser o Jonas. Hoje você pode ser o Jeremias. Hoje você tem que ser o Isaías. Hoje você pode ser o João Batista. Hoje você pode ser o apóstolo Paulo. Hoje você pode ser um Abraão. Cada dia nós vamos necessitar ser algum personagem daqui. E não vai mudar, essa aqui é a verdade. Então, a palavra de Deus, hoje você pode ser o Ezequiel, hoje eu estou sendo Jeremias. Hoje eu estou incorporando Jeremias. Que eu vou falar para a Babilônia, que você vai ser destruída, Babilônia. Você vai cair por terra, Babilônia, por causa da sua desobediência. Por causa que você não se coloca diante da palavra de Deus e não se entrega. E assim nós vivemos. Agora, a maior exigência de Deus, 1 Samuel 15, 22. A maior exigência que Deus fez ao homem é que o homem obedeça. Não tem outra maior exigência. Obedeça, vai lá e prega o evangelho. Obedeça, aceita Jesus, vai lá, batize. Obedeça. Primeiro de tudo vem o princípio da obediência. Sem o princípio da obediência não somos nada. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto, oferta, em sacrifício, dízimo, oferta, quanto em que se obedeça a palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. É isso que Deus nos chamou. Esse é o maior princípio: obediência, submissão à autoridade. Ah, pastor, eu não quero me submeter à sua autoridade. Só pedir a bênção, está indo. Deus vai mandar 10 no teu lugar. Vai procurar, todo mundo é livre, sim ou não? Mas se quiser ficar aqui, tem que obedecer. Tem que obedecer. Ai, eu não quero. É que nem o pastor fala: eu não aceito. Eu não concordo. Irmão, concorda, sem corda. Compra corda, vende corda. Faz a coisa com corda. Tem que obedecer. Estou nem aí se você concorda ou não concorda. Nós não vivemos pelo que nós vemos. Nós vivemos pela obediência. Obedecer é melhor que sacrificar. Não está mandando? Faça. Nós temos uma dificuldade, brasileiro principalmente, e as gerações de hoje. Essas gerações não estão obedecendo os pais. Você acha que vai obedecer ao pastor? Você acha que vai obedecer ao professor? Você vê que o professor está apanhando. O professor apanha ou não apanha nas escolas? Policial está apanhando. Está apanhando ou não está? Pai e mãe está apanhando, está ou não está? Por quê, irmão? Falta autoridade. Você sabe, a Bíblia diz: filhos, obedeça os seus pais, para que teus dias não sejam encurtados. Toda a desobediência sua, irmão, com seus pais tiraram tempo de vida da sua vida. Não tem como voltar atrás. Você vai morrer mais cedo. Mas a Bíblia diz: você quer multiplicar o tempo de vida? Obedeça. Você quer tirar toda a desobediência que você teve na sua vida? Comece a obedecer. Qual é o povo que mais dura no mundo? Japonês. Por quê? Eles respeitam a autoridade. Professor lá, eles reverenciam. Professor aqui apanha. Professor lá é a maior autoridade do país abaixo. Lá não é presidente, lá é imperador. Abaixo do imperador é o professor, irmão. Porque o professor forma todos na sociedade. Todos têm que passar na mão de um professor. E é o povo que mais... Você pode ver, japonês sente ideia. A obediência te dá... Você quer viver muito? Obedeça. Quer viver pouco? Desobedece. Desobedeça a qualquer autoridade. Não a mim só, não como pastor. O governo,
a prefeitura, os impostos, todas essas coisas. Para de fazer as coisas erradas. 1 Samuel 15, 23. Agora a rebelião, todo mundo sabe. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. Foi isso que eu falei? 23 agora, desculpa. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Ou seja, o rebelde é um feiticeiro, e os feiticeiros não herdarão o reino do... Irmão, que tem de feiticeiro dentro de igrejas por aí. Eu conversei com uns pastores, ai meu Deus, pastor do céu, a coisa está feia aqui também. E aqui também está desse jeito. Aqui tem fulano assim, ciclano assim, beltrano assim. É assim. Porque esse espírito é de Jezabel, sabia? Esse espírito é um espírito de Jezabel. Ele atua em todo o espírito, né, a potestade que coordena porque a Jezabel era isso, ela se rebelou contra o quê? Quem era o marido dela? Ele era a autoridade, ele era o rei. Isso é um espírito de Jezabel no mundo. E dentro de uma igreja também, ou em casa. Por isso que quando há Jezabel dentro de casa, a vida já era, irmão. A família já era, os filhos já era, porque ela destruiu tudo. E ela vai destruir tudo. E ela começa, e não adianta correr, meu. Para onde vai, leva esse espírito, porque já está na natureza da pessoa. Não é? Às vezes a pessoa nem quer. Às vezes a pessoa age sem consciente. Por isso que nós temos que obedecer. Porque quando você obedeça, você trava ela. Ela só manifesta quando você se torna uma feiticeira ou um feiticeiro. Eu obedecendo, ela não tem como me usar. Obedecer, e é assim que acontece. Todo o nosso relacionamento com Deus é regulado pelo nível de relação que temos com as autoridades. Você quer ver como você está com Deus? Deus está olhando como que você se relaciona com a autoridade. Por exemplo, como que a esposa se relaciona com o marido? Que é a autoridade. Como que nós, como sociedade, nos relacionamos com nossos governos? Espiritual. Como é que você se relaciona com seus líderes? Então, esse nível de obediência, de credibilidade, é o que vai levar você a ter um relacionamento com Deus maior ou menor. Irmão, se teve uma coisa que eu fiz na minha vida como pastor, desde que eu fui obreiro, era obedecer. Eu não tinha hora, não tinha qualquer... Para mim foi sempre isso. Olha que eu não queria ser. Mas quando eu entrei para valer. Não fiquei nhenhenhen, foi para valer. Ou é ou não é. Deus provou muito. Mandou morar dentro de um porão com rato. Mas vamos ver se ele vai aguentar, porque eu sempre comi coisa boa. Sempre vivi num quarto bom. Meus pais, graças a Deus, sempre pôde dar. Agora vou levar ele lá na miséria. Vou levar... E empregos. Vindo. Minha mãe ligava para mim, currículo da firma tal te chamou. Salário daquela época, 2000 e pouco. Naquela época, há 18 anos atrás. No ano 2000. Ano 2001. Salário de 2000 já era bom, não era? Era o que o meu currículo me dava. Condições de... E quanto que eu estava ganhando? Não, morando num porão com rato. Eu chorando disse para Deus, Deus, eu não volto atrás. Eu vou obedecer até o fim. Deus estava, porque Ele não pode colocar qualquer um. Ele pode, você pode ter autoridade. Deus delegou para você, desde que Ele criou o mundo. Mas se você for rebelde, nós vamos ver isso daqui a pouco também. Porque tem aqueles que têm autoridade, mas é rebelde. Deus vai falar umas coisas para essas pessoas. Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Ao profeta, viu?
Profetizou e aconteceu. Em teu nome não expulsamos demônio, autoridade. Tem que ter autoridade para expulsar demônio. Em teu nome não realizamos milagres, mais um. Então lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastam de mim vós que praticam o mal. Irmãos, eles faziam a obra, mas não eram reconhecidos por Deus. Eles fizeram a obra, mas não eram reconhecidos por Deus. Por que, pastor, que eles não eram reconhecidos? Orgulho. Eles usavam a autoridade que Deus deu a ele para uso próprio, para se engrandecer. Por isso tem grandes líderes aí que vão cair lá. Por quê? Porque usou a autoridade que Deus deu, conhecimento que Deus deu, para elevar o nome dele, para elevar o nome de uma igreja. A autoridade não está aqui na igreja, aliança com Deus. Aliás, a autoridade dessa igreja está em mim. Eu sou autoridade aqui nessa igreja. A denominação, assembleia, presbiteriana, isso não é nada no mundo espiritual. A autoridade foi otorgada ao pastor que está naquele lugar. Então, às vezes, a pessoa está expulsando demônio, tem autoridade? Tem. Mas o Senhor falou, eu nunca te conheci. Por quê? Porque você nunca me adorou. A palavra do Senhor diz o seguinte, se você faz a obra para você mesmo, para você ser reconhecido, você já tem o pagamento. É ser reconhecido. Você já recebeu o salário. Você vai chegar, se chegar no céu, mas não tem galardão nenhum para você aqui. A iniquidade é isso. Às vezes as pessoas têm autoridade, está usando para ficar rico, está para crescer, para comprar um monte de coisa. Em nome de Deus, mas está tudo no nome dele. Usa o dinheiro da igreja para comprar televisão, para comprar um monte de coisa, mas não coloca no nome da igreja. Coloca no nome da pessoa. Usou a autoridade, expulsou o demônio, mas eu ganhei não sei quantas almas. Sim, mas você ganhou para ficar rico. Os teus filhos vão ter herança para 10 gerações, tem herança aí. Por quê? Porque você roubou da igreja e colocou para você. Não importa, irmãos. Eu vou fazer um livro. Eles usam isso. Eles fazem um livro e falam que vendeu o livro e ganhou. Mas na verdade não. Não importa. Todo livro que quem que me deu o dom? Quem me deu a visão do livro? Então, todo o livro, o dinheiro do livro tem que vir para onde? Para a igreja. A igreja vai me dar um salário daquele livro. Todo trabalhador é digno a igreja vai me pagar um salário daquele livro. Mas nunca é meu. Por isso que nenhum pastor pode trabalhar. Porque quem deu tudo para ele foi Deus. Por isso que Deus sustenta. Deus sustenta a autoridade que ele otorgou. E ele não deixa passar fome. Irmão, a igreja não precisa do teu dinheiro. O dinheiro não vem de vocês. O dinheiro vem de Deus. Deus é que manda o dinheiro para cá. Deus que manda vocês darem. Eu não quero dar. Amém, Deus manda outro. Eu não preciso do dinheiro. A igreja do Senhor não precisa de dinheiro das pessoas. Porque o dinheiro vem dele. É ele que põe na cabeça da pessoa, ele que faz a pessoa. Lembra no começo, fez um irmão lá de Jales trazer um dinheiro aqui para pagar aluguel. Eu não estava nem esperando. Eu falei, vou atrasar o aluguel. Era para pagar na quarta, na segunda-feira ele mandou. E 3 vezes mais. Sabe qual foi a oferta que aquele cara deu? O salário dele do mês. Deus falou, você vai pegar o teu salário, você vai mandar lá para o pastor Luiz Carlos, lá em Mirassol. Ele trouxe aqui. Deus é que manda, irmãos. Por isso que aquele que está na obediência não tem falta de nada. Ele supre todas as nossas. Pastor, não está suprindo a mim, porque você está na desobediência. Tem desobediência na sua vida. Você se mata para trabalhar, para ganhar dinheiro, e ainda assim não consegue pagar as contas, está na desobediência. Porque a obediência te dá a condição de Deus te sustentar. Eu sou teu pastor, nada vai te faltar. Números 12. Agora vamos. Falar contra uma autoridade representativa de Deus provoca a ira de Deus. Vamos lá? Números 12, 1. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita.
que ele casa com quem ele quiser, a vida é dele, vai morar com quem ele quiser. Se ele está desobedecendo a Deus, quem que vai punir ele? Deus. Quem que chamou ele para ser autoridade? Foi Arão? Foi vocês que chamaram eu para ser autoridade? Então, irmão, deixa eu me virar com Deus. Se eu fizer alguma coisa errada, Deus vai me punir. Pode ter certeza disso. Porque ele não aceita uma autoridade dele também fazer coisa errada. Ele vai punir. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Eu já não sou muito paciente, não. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e Miriam, dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente. E ele disse, ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos e falo com ele. Não é assim, porém com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Por isso que todos os profetas que tiver revelação, seja lá visão, tem que vir a mim, irmãos. Vocês não podem consultar ninguém aqui nessa igreja. Amém? Vocês têm pastor. Não precisa estar ligando para outro pastor, não. Vocês não precisam ligar para outro pastor. Vem a mim, conversa comigo, conversa com a minha esposa. Vamos revelar tudo para você na palavra. Vocês não precisam. Se você está ligando para outro pastor, então eu não sou o teu pastor. A Bíblia diz que a ovelha ouve o seu. Ninguém tem mais do que um pastor, a não ser que esteja aqui na igreja. Aqui, os seus pastores são eu, minha esposa e o Luiz Fernando, só. A nós três vocês podem consultar. O que o pastor Luiz Fernando não tiver a alçada dele, ele vai passar para mim. E se eu não tiver, eu vou falar com Deus. E Deus vai revelar. Porque nunca ele deixou de revelar a verdade. Nunca, irmãos. Deus me deixou na mão. Ele falou, quando eu comecei o ministério, a primeira coisa que Deus falou para mim, não se preocupe, eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. Só, eu fui nessa fé, irmão. Decidi ser pastor quando ele me falou desse jeito. E ele falou através da palavra. Eu sei que está escrito, mas ele falou no meu coração, ele não falou aqui. Tanto é que eu tive coragem de largar tudo e ir para o ministério. Por quê? Porque não foi uma coisa que eu ouvi aqui, eu ouvi aqui dentro. E quando você ouve aqui dentro, não tem dúvida nenhuma. Vamos lá. Com ele falo face a face, claramente, não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Com ele falo face a face claramente, e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar o meu servo Moisés? E não por enigmas, ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar o meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra ele, e ele os deixou. Olha aí, contra eles. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Na hora ela ficou leprosa. Irmão, imediatamente, se rebelou com um pastor ou com uma autoridade espiritual, você pode ter certeza, daqui a pouco você vai sofrer, amanhã vai ter problema. Algum problema vai acontecer. Onde você trabalha, na sua casa, vai quebrar não sei o que lá, vai bater não sei o que lá, vai ter um prejuízo, vai ficar doente, vai doer não sei aonde, mas isso é imediatamente. Primeira coisa, quando acontece, é ver se você não desrespeitou alguma autoridade. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa, sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para ela, viu que ela estava com lepra. E disse a Moisés, por favor, meu senhor. Aprendeu? Conheceu a verdade vos libertará. Meu senhor, não nos castigue. E quem era mais velho, Arão ou Moisés? Arão. Deus deu autoridade para quem? Quem era mais velho, José ou os irmãos? Os irmãos eram mais velhos, fora o Benjamim. Então veja, não é hierarquia, é autoridade. Às vezes você vai trabalhar lá, o cara tem 20 anos, você já tem 40 anos lá,
E o cara com 20 anos está dominando. E ele é teu chefe. E aí? Eu estou aqui 20 anos nessa empresa, o cara chegou ontem, é meu chefe. O dono deu autoridade para ele, ele é teu chefe. Não é tempo de carreira, irmão. É autoridade. Por favor, meu Senhor, não nos castigue pelo pecado que totalmente cometemos. Não permita que ela fique com um feto abortado que sai do ventre da sua mãe com a metade do corpo destruído. E veja que isso foi público, viu, irmão? Todo mundo viu ela. O pecado tem que ser público. Contra uma autoridade tem que colocar publicamente. Todo mundo tem que saber. Não pode... vem cá, vamos resolver. Não, por que você... Não. Quando uma pessoa se rebela contra uma autoridade, toda a igreja tem que saber. Tem que ser público. Tem que envergonhar Jezabel. Esse principado tem que cair por terra. Ai, pastor, quando for me chamar a atenção, me chama lá no quartinho. Não, se for contra mim, contra a minha ordem, vai ser público. Então não faça errado. Já sabe, é público. Não sou eu, é bíblico. Não sou eu que sou chato. Não sou eu que sou autoritário. Então Moisés, Deus autoritário, é público, irmãos. Contra a autoridade tem que ser público. Ó Deus, por misericórdia, cura. Vamos lá. O Senhor respondeu a Moisés, se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, essa era a lei, não estaria ela envergonhada 7 dias? 7 dias tem que ficar. Que fique isolada fora do acampamento 7 dias também. Ai, Deus é mau. Não, Ele é justo. Ele não tolera quem se rebela contra a autoridade. Depois ela poderá ser trazida de volta, porque o leproso não podia ficar junto com as pessoas. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento e o povo partiu enquanto ela não foi trazida de volta. O povo foi embora. E ela ficou para trás. Vamos mais. Deus deu autoridade a Moisés. Arão e Miriam tentaram difamar Moisés. Mas nós também podemos. É a mesma coisa que o pastor Luiz Fernando, né? Chegar e falar, pastor, eu sei mais do que ele. Ou ele achar que sabe mais que a minha esposa. Não saber, pode até saber mais do que eu, isso não importa. Mas eu sou autoridade. Achar que pode usar... Não, o apóstolo falou isso. Não, mas eu também sou autoridade. Deus também me usa. Eu vou mudar tudo. Não, não vai mudar. Vai continuar do jeito que... E se fizer isso, está em rebelião. Pecar contra a autoridade delegada por Deus é pecar contra o próprio Deus, irmãos. Não é contra mim. Por isso que tudo que eu falo não é pessoal. Eu não tenho raiva de ninguém, irmão. Por mais que pareça. Eu tenho amor. Porque eu sei o que vocês estão fazendo não é contra mim, é contra Deus. Vocês vão sofrer na mão de Deus. Porque se fosse eu eu não posso fazer isso. A vingança não é minha. O Senhor diz, minha é a... Eu não posso punir vocês fisicamente, porque quem vai fazer isso é Deus. Então nós repreendemos, porque essa autoridade que eu tenho não vem de mim, é Deus. Eu a uso porque Deus manda. E Ele manda eu fazer aquilo que a palavra de Deus diz. O que eu estou fazendo? Qual que é a função de um pastor, irmão? Confrontar pecado. Isso. Confrontar pecado só. E confrontar pecado e rebelde vira o quê? Rebelião, porque eles não aceitam. Fala para um filho rebelde que ele está errado. Por isso que um filho você pode meter uma porrada, irmão. Entendeu? O pastor conta lá no vídeo que tinha uma mãe, chegou a pedir para ele ir lá conversar, orar pela filha, que a filha batia nela. Aí o pastor falou, não, vou bater em você. Você que merece apanhar. Por quê? Você que está errado. Como que uma filha pode bater na mãe? Ele falou, vou ensinar um segredo para a senhora. Vai lá em casa, prepara a mão. Isso é bíblico. Fustiga o teu filho. E fala para ela assim, vai lavar a louça. A hora que ela virar, você pá! E caceta ela. Daí umas 15 dias ela voltou. E aí, pastor? Mas, pastor, eu estou tomando café, está esperando a xícara para lavar. Resolveu. Eu tinha um problema com esses meninos aqui, ó, esses dois. Chamei o pai, é assim, assim, assim. Mão, virou.
Virou, é outra pessoa. Não sei o que ele fez, nem quero saber. Mas fez. Mudou ou não muda? Muda ou não muda a criança? Muda, pai muda. Ah, porque a professora ensina lá, se o pai e a mãe bater, liga. Pois pode ligar. Você liga, mas as malas estão aqui, vai morar lá. Aqui você não entra mais. Porque eu vou fazer o juiz tirar você de mim. Porque eu falei, se ela ficar lá, eu vou bater todo dia. O juiz tem que fazer o quê? Tirar ela de mim. Então você vai morar lá no abrigo. Quero ver se ela quer no abrigo ou vai ficar em casa. Com Nutella, escola, né? Pizza. Lá não tem nada disso. Então vai lá para o abrigo, porque eu vou fazer isso. Eu vou bater tanto, até o juiz tirar a guarda dela de mim, porque ela é menor. Vai embora. Vai morar, porque aqui não está bom do meu jeito. É assim que acontece, irmão. Tem que obedecer. Se não obedece, vai virar um monstro. Vai obedecer Deus, seus filhos? Por isso que chega adolescente na igreja, não começa a obedecer. Autoridade espiritual não é algo que conseguimos por esforço. Não adianta o Luiz Fernando orar, o Gustavo orar, o Léo orar para ser pastor. Irmão, eu corria de ser pastor. Não está escrito já, irmão. Antes da fundação do mundo, quer ver? O próprio Jesus falou isso. João capítulo 19, versículo 10. Você se nega a falar comigo? Pilatos estava falando. Não sabe que eu tenho autoridade para libertar e para crucificá-lo? Quem tinha autoridade? Pilatos. Jesus respondeu, não terias nenhuma autoridade sobre mim, se essa não te fosse dada de cima. Quem deu autoridade a Pilatos? Deus. Por isso aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Se rebelou contra a autoridade que era sobre ele, sobre os Judas. Daí em diante Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam, se deixasse esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Aí o povo pressionou, né? O povo queria, mas a autoridade dele era de quem, irmão? Deus. Então é concedida por Deus. A rebelião coletiva, quando muitos se juntam para se rebelar. Números 16, versículo 1. Eu vou falar mais ou menos, vou pregar aqui. Corá, filho de Sá, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã, Abirão, filhos de Eliabe, On, filho de Pelete, todos a tribo de Ruben. Vamos embora. E eles se insurgiram contra quem, irmãos? Então, reuniram 250 líderes, acho que foi, 250 líderes, e juntos falaram, vamos se rebelar contra Moisés. Haviam visto quem? Miriam, há pouco tempo atrás. Aí vai esses se reunir, agora não é mais o da família. Agora é um monte de gente, 250 líderes que o próprio Moisés ortogou, 250 obreiros. Se reuniram para se rebelar contra Moisés. Vamos ver o que vai dar? Vamos para o versículo 13. Que às vezes eles fazem reunião para se rebelar. Não lhe basta nos ter tirado de uma terra onde mana leite e mel, para matar no deserto? E ainda quer se fazer chefe sobre nós? Além disso, vocês não nos levou a uma terra onde manam leite e mel, nem nos deu a herança do campo da vinha. Você pensa que pode cegar os olhos desses homens? Nós não iremos. Ou seja, eles começaram a não mais crer na promessa de Deus. Deus havia prometido, olha irmão, esse povo tinha saído lá do Egito. Passaram um monte de tempo. Ele viu um monte, Deus estava com Moisés, viu ou não viu? Maná do céu, tudo. E aí eles começaram a perder a visão da promessa de Deus. E quem perde a visão da promessa de Deus vai culpar quem, irmão? O líder. Tem que ter um culpado. Sempre o rebelde vai arrumar um culpado. Deus não é culpado. Então a pessoa não acredita na Bíblia, as pessoas não acreditam na palavra de Deus e vai arrumar alguém. E sempre aquele que tem autoridade sobre ela. No serviço é assim também, é meu chefe.
a empresa. Quem que paga pouco para você, irmão? Quem que paga pouco para você na empresa? Quem que está te pagando de salário? O patrão. Quem que é o culpado de pagar pouco para você? Mas quem que foi pedir emprego para ele? Ele é culpado? Você que foi lá, irmão. Agora ele vai se rebelar? Não é assim o pessoal do sindicato? Sindicato é esse povo aqui. Se reúne com os coisas para fazer contra o patrão. Mas, no fundo, quem está ganhando é eles, né? O povo eles estão ganhando em cima do povo. Então, não criam mais na promessa do Senhor. Então, vamos lá para o 32, 33. Vocês lá em casa, Números 16. E a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Mais um. Desceram vivos à sepultura com tudo que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram dentre a Assembleia de Deus. Vem mais um aí. Deixa eu ver se fala aí. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram gritando: a terra vai nos engolir também. Vamos ver mais um. Então veio. Aqui sabe quantos morreram, irmãos? Quantos morreram aqui? Aqui foram 250. É isso? Não, aqui é de Corá. Eles se rebelaram. Foram 250 líderes, mas morreram mais. 14.700. O total foram, está na Bíblia, depois vocês leem esse capítulo lá, 14.700 morreram. Porque se levantaram contra quem? Essa rebelião coletiva. Quanto maior a rebelião, mais desgraça. Não é? Está na Bíblia. Eu não creio, então tudo bem. No versículo 40, 41, vamos lá. Como o Senhor tinha dito por meio de Moisés, isso foi feito como memorial, para todo mundo lembrar. Para os israelitas, a fim de que ninguém que não fosse descendente de Arão queimasse incenso perante o Senhor, para não sofrer o que Corá e seus seguidores sofreram. No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés, Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Deus tem, quem matou, sempre tem um culpado, né? Vamos mais um. Quando, porém, a comunidade se juntou contra Moisés, contra Arão, eu acho que está um pouco atrás. 49, vamos lá no 49. Para não ficar uma conversa minha. Foram 14.700 que morreram naquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. Depois veio uma praga ainda. Que eles começaram ainda a culpar Moisés. Moisés que abriu a terra. Moisés é o culpado de desgraça. Não é autoridade, irmão. Quem resolve as coisas é Deus. Hebreus 11, versículo 8. Os obedientes seguem a fé, não a razão, irmãos. Dá para entender isso? Quem é obediente segue a fé. A fé vem por onde? Dá ouvido a quem? Não é a razão. Por exemplo, a gente não faz conta. Imagine se eu ando pela fé, irmão. A gente tem uma despesa aqui todo mês. Quer chuva, quer não, tem que pagar. Conta de água, luz, aluguel da minha casa, o meu sustento, mais as outras despesas que a gente tem. Fazemos reforma. De onde vem o dinheiro de vocês? Eu tenho que confiar no que Deus vai fazer através de vocês. Porque se Deus falar para eu não fazer, vai ter o fulano lá que esse mês não vai dar o dízimo, aquele lá é rebelde, aquele vai fugir um pouco da igreja, depois vai voltar, você não vai ter o dinheiro, então ele não vai fazer. Isso é viver pela fé. Hebreus 11, 8. Estou terminando. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Você vai, ele foi sem saber para onde, mas obedeceu. É louco esse cara. Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiro da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que ele tem alicerce, cujo arquiteto edificador é Deus. Pela fé, Abraão também, a sua própria Sara, apesar de estéril, avançada de idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel. Por que ela recebeu o filho, irmão? Porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ele confiou naquele que fez a promessa. Para terminar, a rebeldia é contagiosa. Ela contagia porque é verdade. Não concordo com isso também não.
Irmão, se alguém vier falar mal de alguma autoridade para você espiritual, eu dou autoridade para vocês aqui. Na hora, disse, está amarrado Satanás, em nome de Jesus Cristo. Pode repreender essa pessoa na hora. E se você concordar, já está debaixo da autoridade do Senhor. Já está em Deuteronômio 28. Aí você quer obedecer? Não quer. Se o senhor está amaldiçoando, eu não. A Bíblia não tem escrito, aquele que desobedecer cairá essas pragas que está escrito aqui. Eu só estou liberando que faça aquilo que está escrito. Eu estou fazendo alguma coisa ao contrário da palavra de Deus? Moisés pediu, chegou uma hora e Deus falou, Moisés, fica de lá, agora é comigo. Agora é com Deus, irmão. Há muito tempo já está ouvindo a mensagem e não obedece. O julgamento do rebelde é imediato. Filipenses 2, 5, 8. Isso é para os rebeldes só, viu, irmão? Pecar, todo mundo peca, eu peco. Eu estou falando se rebelar contra o Luiz Fernando, se rebelar contra a minha esposa, se rebelar contra mim, se rebelar contra a Thaís e o Rodrigo aqui dentro da igreja, como autoridade. Agora, como irmão, como mecânico, aí já é outra coisa. Aí, se fizer o serviço, vocês vão lá, discute lá no Procon. Agora, como autoridade espiritual, não se pode se rebelar. Está dando para entender? Não, Filipenses 2. Filipenses 2, de 5 a 8. Tem? Ah, pensei que não tinha. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi o que, irmão? Obediente até a morte e morte de cruz. Ele poderia ter negado? Poderia, mas ele foi obediente até a morte. Siga Jesus. Como é estabelecido o reino de Deus? Agora é o mais importante que eu gosto. Hebreus 5. Buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça. Aí. Hebreus, eu falei? 5:8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos que lhes obedecem. Deixa eu falar uma coisa. Irmão, toda pessoa, para ser aquilo que Deus quer, vai sofrer. Então, esse sofrimento que você está passando, essas dificuldades, é para você continuar obedecendo, porque ali você vai ser moldado. Então, Jesus sofreu para mostrar para a gente, se eu sofri, vocês vão sofrer. No mundo tereis aflições, mas lembre-se, eu venci todas. Como que ele venceu? Obedecendo a palavra do Pai. Mais um versículo, Hebreus 13, 17. É assim que estabelecemos o reino, obedecendo. Obedeça aos seus líderes e se submeta à autoridade dele. Eles cuidam de vocês como devem prestar contas. Obedeçam para que o trabalho deles seja uma alegria e não peso. Se todo mundo obedecer a palavra de Deus e ser sujeito, eu não vou ter problema na igreja. Vou ter problema? Leonardo, fica lá na porta. Aí eu olho para o Leonardo está aqui. Não tem ninguém na porta. Ajuda eu, pô. Não seja peso, seja a solução. Por isso que Deus chamou os 12, irmão, os 12 estavam com ele. E ele não fazia acepção de pessoa, ele chamava todo mundo para jantar. Jesus assentava na mesa com todos os discípulos, até o Judas, que ia trair ele. Jesus gostava do Judas, humanamente falando? Não, era o traidor. Ele não falou lá para Pilatos, aquele que me trouxe aqui que é o culpado. Ele entregou. Esse aí já tem o espírito de Satanás com ele. Mas ele deixou sentar lá. Por quê? Porque estava lá no olho dele, ó. Agora, aqueles que querem se separar, estão procurando seus próprios o quê? Interesses. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso,
pois isso não seria proveitoso para vocês. Aí é o versículo 17, né? 1 Timóteo 2, falta só 2 versículos, só vou ler, a gente já ora. 2:1, 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessão e ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem o quê, irmão? Então, ao invés de rebelar, ore pelas autoridades, para que tenhamos uma vida tranquila. Então, Deus dá receita de tudo, né? As pessoas não lêem a Bíblia, quer ter uma vida tranquila? Ora pelas autoridades, obedeça à autoridade, acabou, irmão. Você está com Deus, com toda a piedade e dignidade. E o último versículo, Tito 3:1. Tito 3:1. Lembre-se a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, só o que é bom. Não caluniem a ninguém. Caluniar é por detrás e falar mal. Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Mais um. Houve tempo em que nós também éramos insensatos, quando a gente era do mundo, irmão. Desobedientes, vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixão e prazer do mundo. Vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Isso é do mundo, mas isso acontece hoje dentro da igreja. Mais um. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, mais um, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então a pessoa que ainda continua, irmãos, é porque o Espírito Santo não está agindo na vida dessa pessoa. A rebeldia vem de pessoas que estão fracas, pessoas que não estão agindo, assumindo a sua vida, não estão cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo manifesta longanimidade, benignidade. Por mais que alguém grite com você, por mais que um pai repreenda um filho, bate no filho, mas está batendo por amor, porque quer o bem. Isso é violência. Não, isso é bíblico. Como diz o pastor, vamos parar com o politicamente correto. Vamos para a Bíblia. Eu não aceito a Bíblia. Você está perdendo tempo aqui, irmão. Vai dormir até as 10, 11 horas. Porque vir na igreja e não aceitar o que está escrito é perder tempo. Você acha que você é salvo? Jamais. Você acha que Deus está com você? Nunca. Porque eu amo aqueles que me obedecem. Aplauda o Senhor Jesus.